Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Filopolíticos. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu já vou pedindo que você se inscreva aqui no canal e que também dê o seu like. Eu peço a todos e todas que já estão inscritos, inclusive aqui no canal, que vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, dê aí também o seu joinha. O assunto que eu trago aqui hoje tem a ver com essa palavra, inclusive pronunciada por muita gente, né, que se chama ideologia. Afinal de contas, o que é ideologia? Vamos assim entender um pouquinho melhor, assim, o que é ideologia, aonde que se faz mais presente a ideologia, principalmente agora no momento político que nós estamos vivenciando aqui no nosso país, e nós estamos agora num ano eleitoral, 2022, né? Já vem prometendo muito embate, né? Quando fala assim embate, é embate de ideias. Esse embate de ideias já vem acontecendo nas redes sociais, de modo especial, já vem acontecendo nos noticiários, na imprensa de um modo geral, nos meios de comunicação, televisivo e assim por diante. E a gente precisa entender sobre essa questão relacionada à ideologia, que muita gente faz muita confusão, né? Ou às vezes não vê a presença da ideologia, ou não sente a presença da ideologia, que está aí muito forte na nossa sociedade e que a ideologia ela é utilizada inclusive como um meio de enganação, um meio de falseamento da realidade, um meio para fazer com que a classe dominante ou a classe mais poderosa do nosso país ela possa, inclusive, enganar a população, ela possa, de uma certa forma, falsear a realidade e ela possa, sim, manipular essa população para ela poder utilizar da forma como ela quer, né? Porque a forma principal, inclusive, da classe mais poderosa e rica do país é a manutenção das suas riquezas, a manutenção do poder, né? Do poder que essa classe dominante ou essa classe mais rica, ela detém no nosso país. E com isso, como eu estou falando mais do nosso país, eu quero tratar de modo muito especial aqui do nosso Brasil, né? E eu quero recomendar aqui, para poder iniciar, a leitura desse livrinho aqui, O que é Ideologia, da Marilena Chaui, da filósofa Marilena Chaui. Eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal. Ele já é um vídeo que já tem um tempinho, né, que eu gravei esse vídeo, aonde eu faço toda uma explicação do que contém aqui em termos de conteúdo, de conceito e tudo mais sobre ideologia. Por isso eu quero deixar aqui na descrição e eu peço o seguinte, que além de você assistir esse vídeo, seria interessante que você assistisse esse outro também, né, para complementar. Porque de repente esse daqui ele acaba ficando um pouco incompleto, né? Porque aqui eu pretendo apenas passar algumas noções para vocês, discutir algumas coisas a respeito da nossa realidade, mas não aprofundar de uma forma conceitual. Aí eu acabo deixando então, né, aí na descrição esse outro vídeo, peço que vocês assistam, né, esse vídeo. Ele é um vídeo que tem assim tido, né, muitas visualizações. Muitas pessoas compartilharam, né, por achar interessante. Então, Marilena Chaui, e aí também a leitura, né, sempre assim pedindo que leiam também, que a leitura é interessante. Aqui na internet, você vai no Google, você digita lá o que é ideologia da Marilena Chaui, que vocês vão encontrar e-book também para vocês poderem baixar. Baixem e leiam. Bom, então, pegando assim de uma forma bastante simplificada, a Marilena Chaui, ela faz todo um trabalho, né, nesse livro, O que é Ideologia, a partir da concepção marxista, ou seja, a partir da concepção de Marx e Engels sobre o que é ideologia. E tem um detalhe muito interessante, porque assim, a princípio nós podemos entender que ideologia é um conjunto de ideias, né, um conjunto de ideias ou ideias que estão presentes, por exemplo, em cada pessoa. Poderia dizer assim que cada pessoa, cada um de nós, né, temos uma ideologia, porque cada um de nós defendemos uma determinada ideologia.
Defendemos, por exemplo, uma concepção de vida, defendemos uma concepção religiosa e assim por diante. Por aí tudo bem. Esse tipo de entendimento, ele não deixa de ser importante. E aí você teria também ideologias de grupos, né? Determinado grupo tem uma determinada ideologia. Isso porque poderíamos assim entender que a ideologia aqui, né, essa concepção de ideologia como conjunto de ideias ou assim por diante, estaria presente o tipo de concepção, o tipo de concepções que cada indivíduo tem, né, sobre tudo, sobre a maneira de viver, por exemplo, sobre, quer ver uma coisa interessante, sobre alimentação, né? Às vezes uma pessoa, ela pega para a sua vida um tipo de alimentação vegana ou vegetariana, né, o vegetarianismo. O outro, ele já não defende muito essa ideia do vegetarianismo e nem do veganismo, ele acaba defendendo a ideia de que você comer carne é importante e assim por diante. Então vocês estão entendendo? E aqui nós podemos entender que existem ideologias, né? Ideologias de grupos, ideologias individuais de cada um e assim por diante. Mas existe um outro entendimento sobre ideologia. Quando nós trazemos esse tipo de concepção para a sociedade como um todo, quando nós olhamos o conjunto da nossa sociedade. Aí aqui a concepção marxista e a concepção de Marilena Chaui vai ser muito interessante. Porque tanto Marx quanto a Marilena Chaui, no seu livrinho, eles vão dizer assim que essa ideologia presente, por exemplo, na nossa sociedade, ela é uma ideologia que faz parte, por exemplo, da classe dominante. Ou seja, primeiramente nós temos que entender que a nossa sociedade ela é dividida em classes sociais. Aqui eu vou trazer um pouco aqui a sociologia, que é muito importante. Dentro do campo da sociologia, você tem diversos entendimentos sobre divisão de classes sociais. Você tem o que vai ser chamado de estratificação social, né? Você tem um tipo de divisão de classe social, onde você vai falar da classe A, classe B, classe C. Tem uns que vão até colocar a classe D, outros vão chegar até a classe E. Ou seja, nesse tipo de divisão de classes sociais, você tem a classe A, que seria uma classe mais rica, você teria uma classe B, que é uma classe que já está um pouco mais abaixo da classe mais rica. Depois você teria uma classe C, né, que está também nessa classe, como se fosse uma classe média, mas um pouquinho mais abaixo da classe B. Depois você teria uma classe D, que é a classe dos mais pobres, né, da nossa sociedade. E aí tem alguns que ainda fazem uma outra divisão da classe E, que são pessoas que não têm moradia, que vivem na rua, e assim por diante. Tanto Marx, Engels quanto a Marilena Chaui, eles não trabalham muito desse ponto de vista dessa estratificação, dessa divisão social, como assim normalmente é colocado, ou como a própria sociedade nossa faz esse tipo de divisão. Eles classificam, assim, poderia dizer, de um modo mais genérico, né? O Marx e o Engels, eles consideram, inclusive, a divisão de duas classes sociais, que seria a classe burguesa, ou a classe da burguesia, que seria a classe mais rica, mais poderosa do nosso país, e por outro lado nós teríamos uma classe pobre, né? Ou a classe dos proletariados, né? Que na época era chamado assim de proletariados, né? Ou a classe dos operários, a classe dos trabalhadores, de pessoas que não detêm os chamados meios de produção. Esses meios de produção são os meios, né? As indústrias, as fábricas, o latifúndio, né? Que tem a ver, por exemplo, com as grandes propriedades e assim por diante. Então, dentro de uma visão marxista, eu diria assim que há apenas uma visão dessas duas, né? Essas duas classes, que seria uma classe mais rica e uma classe mais pobre. E que nesse sentido, como muitos talvez até não consigam entender, a classe média dentro de uma concepção marxista não estaria, por exemplo, na classe mais alta. Pelo contrário, ela estaria também junto, né, nessa classe proletariada, né, porque o entendimento, né, que se tinha na época que essa classe média não detinha, por exemplo, os meios de produção. Né? Não eram dono de fábricas, não eram dono das grandes indústrias, né? Dominadoras, por exemplo, de um país, e nem dono de grandes terras. O que tinham eram pequenas terras, pequenas propriedades e assim por diante. Mas vamos considerar aqui a existência de três classes sociais, né? A classe A, a classe B e a classe C. Apenas isso, né? Não pegar todo esse monte de classificação que existe aí.
ou considerando uma classe mais rica, né, uma classe mais poderosa, uma classe média e depois uma classe mais pobre. Talvez isso é o mais comum que a gente possa conhecer por aí. Mas aonde que está a presença da ideologia? Então, como eu disse, para o Marx e também a Marilena Chaui, ela faz esse tipo de consideração, que a ideologia, apesar que nós podemos entender que existe ideologia, como eu falei para vocês, em todas as classes, né? Você poderia dizer que existe ideologia na classe A, na classe B, na classe C, assim por diante. Mas a ideologia, aqui é que está a questão. O entendimento sobre o que seria ideologia. O Marx, Engels e também a Marilena Chaui, eles consideram que existe apenas um tipo de ideologia. Isso porque a ideologia, ela vem mais num aspecto negativo do que propriamente num aspecto positivo. O que eu estou querendo dizer? A ideologia, ela é um meio que é utilizado pela classe dominante para poder enganar a classe mais pobre. Para poder, ou seja, é um meio, um instrumento, que você poderia dizer assim, um instrumento que essa classe mais poderosa e mais rica do nosso país utiliza desse instrumento para poder enganar a população mais pobre. Poderíamos dizer aqui que é a maioria da população, né, da nossa sociedade. Ou seja, a classe dominadora ou essa classe poderosa e rica, ela é uma classe pequena, né, de um número de pessoas assim muito reduzida, né? Tanto é que tem alguns que costumam dizer que chegam a 5%, né? Chorando, chegam a 5%. Mas em grande parte é até menos de 5%. Ou seja, o restante da população, então, né, os mais de 90% da população, está aí, então, entre a classe média e a classe mais pobre do nosso país. E que esses 5%, eu vou colocar aqui 5%, né? Esses 5%, já aqui do Brasil mesmo que eu estou falando, dos mais ricos, né, dos mais poderosos, então eles são assim os que detêm o poder, eles são os que detêm a maior parte, por exemplo, dos meios de produção em suas mãos, e são as grandes indústrias, as grandes fábricas, né, os grandes comércios e assim por diante. E a gente nunca pode esquecer também do latifúndio, né, das grandes propriedades que nós temos aí, né, as grandes propriedades, os grandes proprietários de terras. Mato Grosso é muito cheio disso, né? Então, essa classe, para ela poder se manter, para ela poder não perder, né, inclusive o seu poderio, e aqui agora, né, daqui a pouco eu vou falar sobre que poderio é esse, mas, primeiramente, para ela poder não perder, né, toda a sua riqueza, né, para ela não deixar, inclusive, cair, né, não perder essas riquezas todas, então elas utilizam da ideologia para poder enganar a população, para poder ludibriar a população, para poder falsear a realidade, que é uma terminologia muito utilizada, inclusive, pela Marilena Chaui. A Marilena Chaui, ela vai dizer que a ideologia é um falseamento, por exemplo, da realidade. Então, o que acontece? Essa classe mais poderosa e rica é uma classe que tem grande interesse, por exemplo, pela política. Porque a gente sabe muito bem que é a política, né? Que tudo que nós precisamos, né, para a nossa vida, as decisões políticas, elas são importantes. Então, as decisões dos políticos, como deputados, senadores, ou até o próprio vereador do seu município, o prefeito, o governador, o presidente da república e assim por diante. Então, essa classe poderosa rica, né, ela, todas as vezes quando chega o período eleitoral, elas têm o total interesse, porque o interesse delas é que seja eleito, por exemplo, um presidente, aqui agora eu quero chegar ao presidente da república, né, que seja eleito, por exemplo, um presidente da república que defenda os interesses dessas classes, né, que defenda os seus interesses dessa classe dominante. E com isso, então, eles se utilizam dessa ideologia como um instrumento para poder enganar a população. E é isso, gente, o que acontece no mundo da política aqui no nosso país. E é isso que a gente precisa prestar muita atenção. Aí,
Eu quero chegar num ponto que é o seguinte. Você tem, por exemplo, candidatos como nós estamos tendo agora, né? Um candidato que eu quero colocar aqui como o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O candidato como Lula, o Lula que já foi presidente aqui do nosso país. O que está por trás todo esse desinteresse, todo esse jogo, por exemplo, que é feito contra o Lula? Tem a ver com a pessoa do Lula? Porque o Lula não tem uma característica muito boa? Porque o Lula, como alguns até dizem, né, que a característica do Lula passa como se fosse uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa talvez que não tenha, que não passa uma imagem muito boa. E isso estou dizendo para determinados grupos, né, da nossa sociedade. Será que é por causa disso? Não é por causa de nada disso. Todo o jogo político que está aí, o jogo ideológico, para não deixar com que Lula, por exemplo, volte ao poder, tem a ver com essa ideologia, tá? Tem a ver com essa ideologia. Isso porque uma volta de Lula, o que representaria em termos políticos? A volta de Lula representaria melhoria de condições de vida para uma classe mais pobre, para essa outra classe, como eu estou dizendo para vocês. Essa classe que é sofrida, essa classe que é perseguida e assim por diante, que é a classe dos trabalhadores mais pobres da nossa sociedade. E o que acontece? Apesar de que nas épocas de Lula não foi tanto assim, mas a tendência é que para você poder dar uma melhoria de condições de vida para uma população mais pobre, uma população que é a maioria da população da nossa sociedade, você tem que sacrificar a classe mais rica. Ou seja, a classe mais rica, de uma certa forma, ela teria que sacrificar algumas coisas. Por exemplo, ela teria que ter algum aumento de impostos, né, da parte dela. Né? É muito discutido a questão da tributação das grandes fortunas, das pessoas que têm muitas fortunas, por exemplo, muitas riquezas. Então elas teriam que, de uma certa forma, sacrificar as suas vidas. É o que elas não querem. Elas não desejam isso. Né? Elas desejam continuar dessa maneira que nós estamos, inclusive que nós estamos vivenciando no nosso país, porque esse governo que está aí, o Bolsonaro, de uma certa forma, ele tem privilegiado, né, essa classe mais poderosa, mais rica do nosso país. Talvez ele não tenha privilegiado muito a classe média, que é essa classe média que não consegue, inclusive, enxergar que ela não tem tido muito privilégio, por exemplo, com o governo Bolsonaro. E muitos fazem questão de defender ele ainda, né, até que ele, inclusive, que ele possa dar continuidade, né, ser reeleito e assim por diante. Então, vocês estão entendendo onde é que está essa questão toda? É nesse sentido que eu queria tratar aqui com vocês sobre a questão da ideologia. E uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, a ideologia está muito presente no campo religioso. Mas eu estou até pensando aqui de talvez fazer um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, né, ele já está grande, e eu tratar num outro momento, falar sobre o aspecto religioso, né, da ideologia. Por enquanto eu quero ficar por aqui, né, e que vocês entendam muito bem que muita coisa que a gente vê, que vocês veem, muitas narrativas que inclusive são utilizadas, elas são utilizadas como meio de enganação, como meio de falseamento da realidade, né? Como meio, para poder, assim, um bom entendedor, o Bolsonaro ele tem a capacidade de fazer diversas manobras, né, no seu governo, né, como com relação à questão do meio ambiente, para poder enganar a população, para dizer que esse desmatamento que está sendo falado não existe, para dizer que não existe tantas queimadas como é falado, para dizer que o meio ambiente não há degradação ou qualquer coisa assim do meio ambiente. Então ele faz várias manobras aí, tenta vir na imprensa numa tentativa, inclusive, de enganar essa população. E tem muita gente que é enganado. Apesar que hoje em dia a luta com relação ao meio ambiente é muito forte em escala mundial, então o Bolsonaro ele não é tão forte o suficiente para poder, assim, essa ideologia que ele utiliza, que ela seja tão forte assim, né, a tal ponto de ganhar assim grandes proporções ou assim por diante. Mas por hoje é só, vamos continuar numa próxima, porque o assunto sobre ideologia é muita coisa, né?
Mas por hoje, obrigado. Eu peço muito que você que conseguir, né, acompanhar esse vídeo no seu todo, vai conseguir entender alguma coisa. Se você assistir só um pouquinho, pela metade, você não vai conseguir entender muita coisa. Obrigado e até a próxima.